por falar em destruir instituições, eu quero fazer minhas as palavras, se não me engano, do Paulinho Weber, que hoje fez referência à famigerada proposta de lei de cotas raciais. Isto é como começar a destruir uma instituição. A instituição brasileira nessa área significa não ter instituição nenhuma. Deixa que as coisas se resolvam. Elas estão se resolvendo. Nós não precisamos estabelecer uma distinção onde há um gradiente, N matizes de cor, nós vamos estabelecer uma diferença. Aquele é preto, este é branco, este é pardo. E colocar isso declarado. Vamos criar no direito brasileiro a figura da raça como base de política pública. Esta é a proposta que, em péssimo momento, o presidente da República enviou ao Congresso, e eu realmente ficaria feliz se cada pessoa neste auditório escrevesse para o seu senador e pedisse o combate dele a esta legislação. Mas, na área política, de maneira geral, assegurar a liberdade significa construir instituições. Não há liberdade para uma pessoa, para um grupo informal. Existem instituições. Instituições acatadas, respeitadas, estabelecidas, eu diria até envelhecidas. As instituições precisam de passado, de experiência, de tradição, para serem fortes e convidarem respeito, convidarem reverência. Isso nós, bem ou mal, temos feito, mas eu penso que neste momento do Brasil, nós temos motivos para preocupação. Neste momento nós temos motivos para preocupação, porque eu nunca vi, e tenho já uma certa quilometragem como observador de política, eu nunca vi o grau de desprestígio, de desacatamento, de desapreço da sociedade pelas instituições políticas, em particular pelo Congresso Nacional e pelos partidos políticos. Chega a me preocupar muito. O Congresso Nacional, como um dos 3 poderes da República, vejam bem, do ponto de vista teórico, é um dos braços, é uma peça, é um pilar da trama do Estado representativo para impedir a tirania, o balanço dos poderes, os checks and balances. Ora, um Congresso no grau de desprestígio em que se encontra hoje, se nós estivéssemos, graças a Deus não estamos, mas se estivéssemos num momento tumultuado da vida brasileira, com ameaças de golpe militar, o que é que esse Congresso, nessa situação, nos protegeria? Eu acho que um jipe, 4 soldados, fecharia o Congresso, no grau de desprestígio em que ele se encontra. Então, isso é muito preocupante. E onde é que está a raiz do problema? Eu acho que a raiz do problema está em que toda uma geração política, eu não posso ir muito longe buscando a explicação, mas toda uma geração política que emergiu nos últimos 10, 15 anos, parece ter perdido o sentido da diferença entre uma simples organização e uma instituição. Vejam, quando 40% ou 50% das pessoas entrevistadas numa amostra, aí pelo Ibope, 40 ou 50, dizem que apoiariam o fechamento do Congresso, eu, num primeiro momento, fico aterrorizado com o percentual. No momento seguinte, eu penso assim, bom, não é tão ruim assim se nós pensarmos que os outros 50 ainda veem o Congresso como uma instituição. Né? Porque se não vissem como uma instituição, que fosse uma organização qualquer, né? Uma repartição do governo, deveria ser 100%. Né? Quem é que vai aprovar a manutenção de uma organização dispendiosa, onde frequentemente há escândalos, há exemplos de corrupção, cuja atividade não é bem compreendida, e vamos ser francos, que até serve como bode expiatório também, que é um feixe muito grande de hostilidades que se dirige para lá. Então, o fato de que a metade da sociedade, bem ou mal, o vê ainda como uma instituição, eu acho que não deixa de ser alentador. Agora, o que é uma instituição? Eu creio que, assim, em poucas palavras, eu diria, instituição é aquela organização, pública ou privada, na qual nós reconhecemos a busca de uma virtude. Ela busca alguma coisa, ela existe e simboliza a busca de um valor. No caso de um legislativo,
a manutenção da liberdade, o equilíbrio dos poderes, a legalidade, tudo que diz respeito a uma sociedade democrática e civilizada. No momento em que isto se perde e é ofuscado por uma série de mazelas, de escândalos, de pequenas operações pessoais ou de grupos, é claro que a ideia de virtude desaparece, com ela desaparece a ideia de instituição, e nós começamos a ir para o mato sem cachorro. Eu sempre que faço palestras, eu fico muito preocupado. Eu tenho muito medo de que apareça alguém mais pessimista do que eu. Isso me incomoda muito. Eu tenho uma necessidade obsessiva de ser o mais pessimista da mesa. Fiquei muito contente de ver que o professor Murray não me desafiou neste quesito. Ele foi bastante... O pior dessa história que eu estou dizendo sobre as instituições é que é errado nós vermos isto como uma situação que se repete sempre no mesmo lugar, o senhor compreende? Quer dizer, os franceses têm essa expressão bonita, a danse sur place, quer dizer, uma dança sempre no mesmo lugar. Não, não é uma danse sur place. Isto que acontece com o Congresso, esse desapreço, esse desprestígio, pode ser um deslocamento para um equilíbrio cada vez pior. Quem é que me garante que nós estamos exatamente no mesmo lugar? Pode ser que daqui a 10 anos, mesmo com um Congresso bom, ele seja rejeitado também, em virtude da acumulação dessas imagens negativas, dessa memória muito negativa que vem acontecendo no nosso país. Então, se eu tivesse que, assim, recolhendo, né, muito rapidamente, atendendo ao tempo, que na economia nós não estamos, infelizmente, ainda em posição de ter uma política tributária, fiscal, que realmente facilite a inclusão de milhões que estão na informalidade. Vou ficar só neste ponto. Que na área da criminalidade nós não conseguimos ainda remover o estigma da impunidade. Enquanto houver o estigma da impunidade, haverá um estímulo à criminalidade e essa roda amaldiçoada tenderá a prosseguir. E na área política, enquanto estes mecanismos, né, que, a meu ver, se agravam, continuarem a operar, nós teremos muitos motivos de preocupação com a liberdade do nosso país. Muitos, infelizmente. O que nós podemos fazer? Eu concluiria dizendo duas coisas muito simples. Seria muito fácil para mim dizer por que nós não temos um fórum como este em cada capital do Brasil, né? Mas é claro que é difícil realizar isso. Isso aqui é Porto Alegre, uma cidade evoluída. Mas se nós pudéssemos aspirar, dentro de 4, 5 anos, a que 5% dos eleitores brasileiros tivesse uma consciência de debates como este, nós já estaríamos dando um passo muito importante à frente. 5% do eleitorado são 6,5 milhões de pessoas, distribuídas no Brasil inteiro, as pessoas da classe média, de condição educacional mais alta, de alguma forma de liderança, enfim, seja lá quem for. Ao menos se informarem da discussão, ao menos saberem que há um problema sendo discutido, dando tempo para que cada um forme a sua opinião. Acho que já seria um passo adiante muito importante.